Amém. Graça e a paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Hoje é o 6º dia. O 6º dia. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem feito coisas lindas nesses dias. O Senhor tem se revelado a nós. Ele tem revelado o coração dele para nós, de uma forma muito especial. Esse testemunho da acerola, que delícia, né? Que delícia isso, nós vemos. Eu fiquei pensando quando os discípulos foram distribuir os cestos de pães, né? Que não tinha, e de repente a bênção de Deus foi tão grande ali que sobrou. É assim que o Senhor faz, né? O nosso Deus é o Deus que multiplica infinitamente mais. Nós começamos a semana, queria fazer uma retrospectiva com você, vamos lá, preciso de ajuda. No primeiro dia, nós começamos com o pastor Samuel. Alguém pode me ajudar? Efatá. Obrigada, Alessandra. Nós começamos com a cura do cego, né? O Senhor trazendo visão e declarando o Efatá, abra-se. E o Samuel, ele trouxe acerca da bondade do Senhor e de que tudo que o Senhor Deus faz é bem feito, é bom, é maravilhoso. A Bia vem no segundo dia, trazendo a porção dobrada de Eucana sobre a vida de Ana, né? Ana, estéril, dolorida, machucada, ferida, porque ela queria ter um filho. E Deus vem de uma forma, novamente, trazendo da sua bondade, se revelando para aquela família e se revelando a nós, que Ele é o Deus que traz a semente, né? Ele é o Deus que semeia a palavra e coloca isso no nosso coração até que o fruto se manifeste. O terceiro dia, quem lembra? Pastora Mariette. O que a pastora Mariette falou mesmo? Renovação da mente. A pastora falou sobre visão de Daniel. A pastora falou sobre o livro, né? A palavra de Deus, que foi selada de uma chave que o Senhor nos deu de acesso às riquezas do reino, de uma mente renovada em Deus. Quarto dia, pastor Natalino, subiu aqui de uma forma tão simples, tão leve, vou até diminuir minha voz, tão doce. Trouxe para nós a bondade do Senhor. Lembrando que nós não estaríamos sozinhos, ainda que a gente tivesse com medo, ainda que o tempo fosse um tempo difícil, de um ano difícil, de coisas difíceis, de tudo difícil, mas que o Senhor estaria conosco, que o Senhor estava conosco, e que uma palavra que saiu da boca do homem de Deus sobre a vida dele, que ele recebeu, tudo se fez novo. O seu fôlego, a sua força, o seu ânimo, ele foi renovado. E ele disse que era a palavra mais leve, né, pastor? Que ele estava mais tranquilo. Eu falei, ai, Jesus, eu quero isso sobre mim. É difícil estar aqui, viu, amados? Não é fácil estar aqui. Tem um peso, tem um temor, não um peso de ser pesado, mas há um temor sobre nós, de ser fiel a tudo que o Senhor traz no nosso espírito. E ontem a pastora Fernanda vem trazendo uma palavra tremenda, de um tempo que o povo de Deus estava debaixo de opressão. Por quantos anos? Não estou ouvindo, gente, vamos? 20 anos. O povo viveu debaixo de opressão. Mas Deus veio trazendo socorro e livramento para o seu povo.
Amém, amados? Então o Senhor tem trazido para nós um banquete. Um banquete. Se parássemos aqui, nós teríamos palavras, revelações, promessas do Senhor, direções para todo o ano de 2024. Nós já temos tudo o que precisamos para entrar em 2024 renovados na nossa fé e na nossa esperança. Amado, se você estiver com sono, eu quero te convidar a se levantar e dar uma voltinha. Você pode também lavar o seu rosto no banheiro. Você só não pode dormir, porque o Senhor vai falar com você. E quem dorme no meio da guerra morre. Só para você saber. Então levanta daí e vai lavar o seu rosto, por favor. Esteja bem atento e acordado para aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Nós recebemos uma palavra do Senhor dizendo que nós estamos em guerra. Alguém já viu o que acontece com um soldado que dorme na guerra? Ele morre. Se você dormir em meio à guerra, você vai morrer. E pode ter sobre você a promessa que for, você vai morrer. É tempo de estarmos acordados. É tempo de nós entendermos que o Senhor tem despertado uma igreja. A igreja que vai batalhar uma última batalha. E que vai receber do Senhor o derramamento do Espírito que está lá em Joel 2. Mas é uma igreja que está despertada na presença do Senhor. É uma igreja que está acordada na presença do Senhor. É uma igreja que decide não dormir mais. Decide despertar para as coisas de Deus. E entender que você não é um espectador. Você é participante dessa palavra aqui. Lá atrás, um dia, Jesus orou por nós. Ele disse: Pai, eu oro por aqueles que o Senhor um dia vai me dar. Eu oro para que o Senhor não os tire do mundo, para que o Senhor os livre do mal. Jesus estava orando por mim e por você. E hoje nós estamos aqui, recebendo todas as promessas que contém nesse livro maravilhoso. Todas as direções. A palavra diz que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Ela é saúde para o nosso corpo. Ela ilumina não só a nossa mente, como a pastora pregou, mas ela ilumina o caminho que vamos andar. E se nós não entendermos que a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos, nós não vamos conseguir. Nós estaremos distraídos no meio da batalha. Mesmo tendo tantas promessas, tantas palavras sendo liberadas sobre a nossa vida, se nós estivermos distraídos, a promessa vai se perder. E eu gostaria de ler com você, nosso tempo é curto, amém? Vamos orar primeiro, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia, o 6º dia. O dia que o Senhor marcou conosco um encontro nesse lugar. Senhor, eu sei que muitos estão cansados. Muitos tiveram um dia de trabalho. Muitos estão, Senhor, desanimados. Muitos ainda, Senhor, não entenderam o que o Senhor tem feito, mas eu oro para que a Tua palavra seja personalizada nesta noite. E venha encontrar cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada jovem, cada criança que adentrou nesse lugar. Que a Tua palavra venha como luz no nosso caminho, luz na nossa mente, luz no nosso coração. E que possamos ouvir a Tua palavra, não somente sermos ouvintes, mas que possamos sair daqui lúcidos, acordados, decididos a viver a Tua palavra. Em o nome de Jesus, eu oro, Senhor, e te agradeço, porque o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando parecemos que estamos fracos, estamos fortes, porque é nessa hora que somos totalmente dependentes do Senhor. Eu sou, Pai, totalmente dependente de Ti nesta noite. E eu oro para que o Teu Espírito, na minha fraqueza, me conduza de uma forma sobrenatural, assim como o Senhor tem feito todos esses dias. Que não seja diferente hoje. E que tudo o que se fizer aqui seja para o louvor da Tua glória. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vai lá em Gênesis.
Mateus, eu vou usar a tradução da NVI, a versão NVI. Gênesis 32. Aleluia. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Diz assim: Jacó luta com Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe nas articulações da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não mais será Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a face de Deus. Vi face a face a Deus, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Amém, amados? Para aqueles que não conhecem a história, eu quero falar rapidamente um pouquinho sobre quem era Jacó. Jacó, ele só era o neto de Abraão, né? Simples assim. E quem era Abraão? Se a gente for lá em Gênesis 12, nós vamos ler sobre a história de Abraão. Depois eu te incentivo a ler todo o livro de Gênesis. Abraão, ele foi chamado pelo Senhor. O Senhor pediu que ele saísse para fora, que ele olhasse para os céus, tentasse contar as estrelas, olhasse para a areia do mar, tentasse contar. E ele disse: olha, assim será a sua descendência. O Senhor faz uma promessa ali a Abraão. Ele diz: sai do meio sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para um lugar aonde eu te dou. Deus, ele faz um convite a Abraão, seguido de uma promessa. E Abraão imediatamente ouve a voz do Senhor e obedece. Então Abraão, ele tinha uma promessa de que a sua descendência seria muito grande, que dele sairia nações, mas tinha um detalhe: a sua esposa era estéril. É uma promessa que a gente olha e fala: uau, será? Sara era estéril, mas Abraão creu. E assim como disse a palavra do Senhor, assim foi. Assim se cumpriu a palavra na vida de Abraão. Quando ele tinha quase 100 anos só, Isaac nasceu, o filho da promessa. Então, quando Isaac tem a idade de se casar, Abraão, tomando todo o cuidado de preparar para o seu filho uma esposa que fosse do meio do povo de Deus, ele manda buscar uma esposa para Isaac. E é uma história linda, leia lá em Gênesis. Então, Rebeca é trazida. Amados, vai lavar seu rosto, vai. Vou te chamar pelo nome. Você que está dormindo, levanta e vai lavar o seu rosto. Não é vergonha dormir. Você só não pode ficar dormindo o culto inteiro. Vamos lá. Não é vergonha estar cansado, mas dormir no culto não pode. Levanta, vai dar uma voltinha. Lava o seu rosto, para que você não seja roubado. Amém? Então Rebeca é trazida, eles se casam. E um detalhe
Rebeca também era estéril. Assim como Abraão teve uma experiência sobrenatural com o Senhor, Isaac, ele tinha o exemplo do seu pai, ele era fruto de um milagre. Então ele ora pela sua esposa e ela fica grávida. E ela engravida de gêmeos. De gêmeos. Amados, esqueçam as crianças, tá? As crianças não atrapalham. Esqueçam elas. Olhem para mim. E ali, durante a gestação de Rebeca, algo acontecia dentro do seu ventre. Tinha um Mortal Kombat. Tinha uma briga dentro do ventre de Rebeca. E um dia Rebeca, ela fala: mas Senhor, algo está acontecendo dentro do meu ventre. Vai lá em Gênesis 25, 23, volta um pouquinho. E olha o que o Senhor respondeu para ela. Capítulo 25, lá no versículo 23, diz assim: disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no seu calcanhar, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz. Pensou, pastor? Misericórdia, né? Então ali, Deus vem trazendo para Rebeca uma revelação. Ele vem falando: olha, se aquiete, porque no seu ventre há 2 nações. Ali o Senhor vem trazendo para ela: olha, eu estou no controle, está tudo bem. Os meninos nascem e Jacó já nasce agarrado no calcanhar do irmão. Jacó significava o suplantador, né? O enganador que passava a perna. E já ali ao nascer, ele já mostrava que se ele tentou até nascer na frente do irmão. E nós vamos ver os meninos crescendo. Se você continuar lendo, você vai ver que eles cresceram. Esaú se tornou um caçador forte. Era aquele a quem o pai mais amava. Era forte, era destemido, ele ia, ele caçava, ele trazia a caça, ele preparava para o seu pai, o que era muito agradável. Jacó cresceu mais caseiro, cuidando das ovelhas, era o filho da mamãe, era aquele mais próximo da mãe. E Isaac vai envelhecendo, e aí chega um ponto que ele decide abençoar o seu filho mais velho, que era Esaú. Lá em Gênesis 27, diz assim: tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, 6. Rebeca disse a seu filho Jacó:
Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Esse é o conselho da mãe. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é o homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. Em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os a mim. Jacó, ele vai, ele faz exatamente o que a sua mãe mandou. E ele engana o seu pai. Ele ouve o conselho da sua mãe, que é algo assim triste, muito triste. Porque o Senhor havia falado com Rebeca. O Senhor havia trazido para ela uma direção do que iria acontecer. Mas mesmo assim, Rebeca, ela toma uma decisão e ela ainda diz que caia sobre mim a maldição. Rebeca, ela mostra que o coração dela estava tão endurecido diante de Deus. E Jacó, por sua vez, ele simplesmente obedece. Ele obedece porque no coração de Jacó já havia uma tendência à cobiça. Já havia uma tendência, sabe, a um coração inclinado a não ouvir a voz do Senhor. E ele faz isso. E Deus é tão misericordioso que quando ele traz a comida ali para o seu pai, quando o seu pai, já cego, diz a Bíblia, apalpa ele, ele diz: a voz é de Jacó, mas os braços é de Esaú. É você mesmo, Esaú? E o que Jacó responde? Sim. Ele diz: mas você foi tão rápido, você caçou tão rápido, fez tão rápido. E ele teve a cara de pau, de dizer: Deus preparou para mim uma oferta. Não só Jacó, amados, não só Isaac estava com a sua visão, né, já tampada, mas também Rebeca e Jacó. Nessa postura deles, nós vemos o coração deles diante do Senhor. Então, Isaac abençoa Jacó como se fosse o primogênito. O filho primogênito, ele tinha uma bênção especial, ele recebia uma porção dobrada. Era uma bênção especial. Só que muito mais do que uma bênção especial, natural, Jacó, ele tinha sobre ele uma promessa de uma bênção vindo do Senhor. Do Senhor. Só que ele não conseguiu discernir, ele não conseguiu resistir à sua cobiça pelo lugar do seu irmão. Sabe, amados, quando a nossa visão ela fica embaçada, quando as coisas ao nosso redor, quando as nossas batalhas internas, quando a nossa mente não renovada pela presença do Senhor, quando a nossa alma domina as nossas emoções, é isso que acontece. Ainda que nós tenhamos uma promessa vindo do próprio Deus, nós ficamos perdidos no meio do caminho. O nosso coração ele não consegue crer de fato de que Deus falou conosco, apesar de nós vermos a acerola multiplicar, de nós vermos tantos sinais e maravilhas. A pastora Aurora confessou. Uau! E nós ficamos assim, uau, uau, uau. Porque nós vivemos no natural.
E se nós olharmos para o que está à nossa volta, se nós olharmos para tudo aquilo que o mundo tem nos mostrado, nós viveremos no natural, nós daremos passo no natural. E dificilmente nós vamos conseguir de fato crer que tudo que foi liberado aqui, o Senhor vai fazer. Ainda que comamos a acerola, ainda que a gente vê todo mundo catando um fruto, a gente ainda fica, mas será que todo mundo pegou mesmo? Será? Eu não sei, vai que saiu alguém que queria pegar e não pegou, porque tinha acabado. A gente ainda fica, sabe, a nossa mente humana não renovada em Deus. E o que acontece a seguir com Jacó é muito triste, porque ele recebe a bênção. Antes disso, voltando só um pouquinho, num dia das caças lá de Esaú, eles moravam numa região muito quente. Ele chega em casa encalorado, desesperado, achando que fosse morrer com fome, com calor, enquanto o seu irmão estava lá fazendo um ensopado. E ele diz, me dá alguma coisa, me dá algo para comer, porque eu vou morrer. E Jacó, ele diz, bom, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu te dou, se você me vender a sua bênção da primogenitura. Esaú ainda diz, se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou morrer mesmo. Então me dá logo esse prato de comida. E Esaú, nós vemos que ele não tinha também visão do reino. Essa atitude mostra que ele não era um homem que tinha o seu coração em Deus, porque senão jamais ele morreria de fome, mas ele não faria isso. Mas ele faz. Jacó, por sua vez, ele aproveita. E quando acontece de fato, o tempo passa, Esaú esquece, mas Jacó não. Até que chega esse dia que ele rouba a bênção do irmão. E o que acontece em seguida é que ele foge, seguindo novamente o conselho da sua mãe. Vai para Harã, lá nós temos parentes, você vai ficar lá e quando a fúria do seu irmão passar, eu mando te buscar. Só tem um detalhe, eu dei um tema para essa palavra, eu não costumo fazer isso. De volta ao caminho, foi o tema que o Espírito Santo me deu. Jacó sai fugido da sua casa e ele vai para Harã. Olha que interessante. Quando Deus fala com seu avô Abraão lá atrás, aonde que Abraão estava? Exatamente em Harã. Ele faz o caminho contrário da bênção. Ele volta lá para o lugar aonde Deus tinha dado um comando para o seu avô, saia daqui. Saia do meio dos seus parentes. Eu estou cortando esse vínculo. Você precisa passar. É um novo ciclo, é um novo tempo, é uma nova estação que eu tenho para você. Saia daqui. Mas essa decisão de Jacó, essa postura que ele teve de ladrão, levou ele de volta lá para o lugar de onde Deus tinha mandado o seu avô sair. Quando a nossa visão está embaçada acerca das coisas de Deus, nós fazemos isso. O Senhor nos cura, nos liberta, nos traz para perto. E de tempos em tempos, quando a gente se perde em meio às situações à nossa volta, nós voltamos. Nós queremos voltar. Nós queremos voltar a lamber as nossas feridas. Nós queremos voltar a lembrar do que vivemos. Nós queremos voltar lá no vômito. Sabe por quê? Porque é mais fácil às vezes voltar. Porque dar um passo à frente, responder ao Senhor, requer de nós um coração quebrantado. Quando você pega o microfone e diz que você foi incrédula, você tem que ter coragem. Não é qualquer um que faz isso.
Dar um passo de fé requer uma postura, requer uma resposta. Hoje eu precisei responder a esse chamado de estar aqui ministrando. E por um momento eu falei, se eu não for, eu tenho certeza que Deus vai usar qualquer um dos pastores de uma forma sobrenatural. Porque o Espírito que está sobre nós é o mesmo. E Ele tem usado de forma extraordinária. E o Senhor falou para mim, você precisa dar um passo e responder. Porque se você estiver distraída, com a sua visão embaçada do que está acontecendo, você está correndo risco em meio à batalha. Está doendo? Vem. Está chorando? Vem. Está doente? Vem. Está sem vontade de vir? Vem assim mesmo. Está com medo? Vem com medo. Nós precisamos responder. E se naquele momento que Rebeca diz para Jacó, foge. Ele dá um passo e diz para ela, eu não vou fazer isso. Eu já ouvi o seu conselho. E eu fiz o que era mal diante dos olhos do Senhor. Eu enganei o meu pai. Eu vou reconhecer que eu pequei. Ainda que eu morra. Eu vou morrer diante de Deus com meu coração arrependido. Mas ele não faz isso. Ele ouve o conselho da sua mãe. E eu quero deixar uma palavra para você, pai, para você, mãe. Quando os nossos olhos estão embaçados, nós levamos os nossos filhos para caminhos de morte. Quando nós estamos dormindo na presença do Senhor, os nossos filhos caminham para caminhos de morte. Aqui diz que o pai amava mais um filho e a mãe amava mais o outro. Jacó, ele não tinha um problema apenas com seu pai de rejeição. Jacó, ele tinha agora um problema com Deus. Porque quando ele olhava para o seu pai, para a rejeição do seu pai, ele sentia a rejeição de Deus. E como acreditar na promessa de um Deus que você acha que te rejeitou? Jacó, ele não tinha um problema com seu irmão. O problema de Jacó era com Deus. Era com seu pai. E ele nunca teve a coragem de dizer para o seu pai, olha aqui, pai. Eu estou ferido, eu estou machucado, eu não me sinto amado. Eu não sinto que você me ajuda, que você me afirma, que você diz, vai que você consegue. Você diz isso para Esaú, e eu tenho ciúmes, eu tenho inveja. Ele não teve coragem. E isso deformou a identidade de Jacó. Quando a nossa identidade é deformada, nós não conseguimos nos ver de fato nos planos do Senhor. Você consegue ver o seu vizinho da direita, você fala, uau, se eu tivesse o ministério que a Natália tem, então eu seria feliz. Uau, se eu tivesse o chamado que a Josi tem com as crianças, eu seria feliz. Se eu tivesse o chamado que o pastor Nata tem, aí sim, eu ia viver a promessa de Deus na minha vida. Quando a nossa identidade ela foi deturpada, borrada, nós recebemos uma ótica, como se você recebesse um óculos, e tudo que você vê se torna borrado, não é claro. E nós vemos isso na vida de Jacó. E Jacó foge. Jacó faz o caminho de volta, o caminho inverso do que o seu avô fez. Jacó, ele vai parar lá na casa de Labão. Jacó, ele estava com a sua identidade tão borrada, que o que ele tinha na mente é que ele precisava da bênção.
Se Deus me abençoar, eu quero a bênção de Deus, é a bênção. Então ele tentou nascer primeiro, não rolou. Não rolou, né, Arthur? Não deu certo. Foi frustrada a tentativa. Então ele fala, já que não deu certo, eu preciso dar um jeito. Essa bênção da primogenitura, ela tem que ser minha. Porque meu irmão já tem tudo o que ele precisa, ele é forte, ele é corajoso, ele é destemido, mas eu preciso dessa bênção. Não bastou a palavra do Senhor, que com certeza a mãe dele chegada contou para ele, filho, calma, calma. Porque um dia Deus me disse que apesar do seu irmão ter uma bênção a mais que você, mas é você quem vai governar sobre ele, é você. Então ele foge, ele para no poço, que era ali, próximo da casa do seu tio, e de repente ele vê, quem que está vindo, linda, bela e formosa? Raquel. Ele olha e ele se apaixona. E acho que naquele momento ele falou, uau, se eu me casar com essa mulher, eu vou ter a bênção de Deus. E ele começa a conversar com ela e ela diz, sim, conheço Labão. Leva ele até Labão e ali se abraçam, se beijam. Uau, é meu sobrinho. Então Labão diz, não é justo que você fique na minha casa trabalhando de graça. O que você quer? Ele disse, bom, então eu vou trabalhar porque eu quero ter a sua filha como esposa. Ele trabalha, a Bíblia diz, por 7 anos para se casar com Raquel. E no dia da festa do casamento, ele deve ter tomado lá um pouco a mais. E quando ele acorda já com o casamento consumado, quem está do seu lado? Lia. A Bíblia diz que Raquel era bela e formosa e que Lia tinha uns olhos, doce. Como eram esses olhos, eu não sei. Mas Jacó não queria Lia. Ele trabalhou por Raquel. E ele experimenta, sabe, amados, do mesmo veneno que lá atrás, o mesmo veneno que ele derramou sobre o seu irmão, ele experimenta agora. Ele é enganado pelo seu tio. Então ele trabalha por mais 7 anos para se casar com Raquel. E se passaram 20 anos, enquanto eu ouvi a palavra da Fernanda, que por 20 anos o povo de Deus foi oprimido. Jacó também, por 20 anos, a Bíblia diz que ele foi servo, ele viveu debaixo da servidão do seu tio Labão. Então ele se casou com Raquel, ele se casou com Lia. Raquel era estéril, Lia deu a ele muitos filhos. Então ele vem vivendo, focando em muitas coisas. Aqui ele vem para o casamento, aqui ele trabalha por outro casamento. Agora ele diz, eu vou prosperar. Então ele começa a trabalhar para prosperar e ele prospera. Havia dentro de Jacó, na sua identidade borrada, um vazio e uma busca pela bênção de Deus. Até que um dia a ficha dele cai. E ele entende que ele passou a vida inteira buscando a bênção. Ele não buscou o Deus da bênção, mas ele buscava a bênção de Deus. Ele não buscou o coração do Senhor, mas ele buscava as mãos do Senhor. Amados, e quantas vezes nós estamos assim, né? Nós corremos, nós fazemos. Bom, agora eu vou trabalhar porque eu preciso comprar uma casa. Trabalho. Agora eu preciso trabalhar porque eu vou comprar um carro. Pastor, não fui no culto porque eu estou fazendo hora extra, porque eu preciso comprar um carro. E a gente busca, corre. E de tempos em tempos a gente vai mudando o nosso foco. E o problema dessa correria desenfreada, da falta de visão, da falta de discernimento, é que nós esquecemos quem somos em Deus. Esquecemos ainda mais quem é aquele que nos chamou e que nos fez uma promessa. Sabe, houve um momento da minha vida em especial,
Eu não conhecia Jesus. Eu trabalhava no centro da cidade, muito perto de uma ponte chamada Ponte Metálica. E eu estava muito cansada do vazio que era a minha vida. E eu tomei uma decisão, eu falei, quando eu sair daqui, eu vou para a ponte, eu vou me jogar da ponte. Chega. Eu não quero mais ferir, eu não quero mais ser ferida. Chega, eu vou acabar com isso. Fechei a loja, fui rumo à ponte. Estou caminhando para a ponte e, de repente, no meio da ponte, tem um cidadão sentado lá. Na verdade, 2. Um senhorzinho com cabelo bem grisalho, sentado. E eu olhei e falei, uau. E era justamente o lugar que eu queria me jogar, porque se eu não morresse afogada, eu morreria caindo de cabeça lá nas pedras. E quando eu cheguei, já tinha um senhor lá. E eu fui andando devagarzinho para perto dele. Tipo assim, você vai demorar muito? Eu tenho pressa. Olha só como é a mente de quem vive guiado pela alma, pelas circunstâncias. E eu parei próximo dele, como quem não quer nada, e eu falei, boa noite, boa noite. E ele olhou para mim assustado. E ele disse, para quem foi o segundo boa noite? Eu falei, foi para o homem de branco que está do seu lado. E na mesma hora, aquele homem começou a chorar. Chorar, e eu não entendi o porquê que ele estava chorando. Ele se levantou. E ele disse, olha aí, eu não sei quem você é, mas eu me chamo José. Eu sou crente, nasci no berço evangélico. Mas hoje eu saí da minha casa, envergonhado, cansado, desanimado. E dentro de mim tem uma voz que me diz que tudo que Deus me prometeu não vai acontecer. Porque eu não sou digno de viver a promessa. E ele disse para mim, não tem ninguém do meu lado. E eu disse, tem. Tem sim. Eu não sei quem ele é, mas tem. Ele disse, eu sei. E aquele homem se levanta dali, me agradece. E olha para mim, olha para trás e diz, vamos embora? Vamos. Saí dali, fui embora para minha casa. 2 anos se passaram. E daquele dia em diante, começa um processo do Senhor me cercar. Do Senhor levantar pessoas para semear em mim, com lágrimas, a semente da palavra de Deus. 2 anos depois, eu me converto. E a igreja que eu fazia parte alugou um espaço do lado da ponte metálica, daquela ponte. E um dia eu estava na porta da igreja, e de repente passa por mim uma família. Quando eu olhei, eu falei, senhor José? E ele olhou para trás, ele falou, sim. Eu falei, o senhor lembra de mim? Lembra da ponte? E ele começou a chorar. E a esposa dele começou a chorar. E eu comecei a chorar. Eu falei para ele, hoje eu sei quem era o homem de branco que estava sentado do seu lado. Eu sei que era o anjo do Senhor. Que ainda que a sua visão estava embaçada, que você estava sem esperança, mas Deus estava com você naquela ponte. E a esposa dele veio e me deu um abraço apertado. E ela falou, muito obrigado, muito obrigado. Eu falei, oi? Eu não tinha feito nada. Eu só tinha visto o que ele tinha deixado de ver, porém, o que eu vi para mim não foi nada naquele momento, porque eu não conhecia Deus. Mas ele creu, mesmo ele não vendo. Ele creu na palavra de uma estranha, por sinal, uma umbandista. Ele creu em mim. Ele recebeu aquela palavra e ele disse, você não sabe quem é, mas eu sei. Eu sei quem estava comigo. E ele disse, olha Roberta, depois daquele dia,
eu voltei para o Senhor. Porque eu estava dentro da igreja, mas as palavras que eram ministradas, elas já não eram mais guardadas, a semente não mais era guardada no meu coração. Ela entrava no ouvido, e o meu coração a terra já estava tão seca, que ela caía ali entre a terra seca, e os espinhos vinham e sufocavam a palavra. É assim que diz a parábola do semeador. Mas depois daquele dia, o Senhor me lembrou de que Ele era comigo. E Deus restaurou a minha casa. E Ele estava com uma família linda, 4 filhos, a esposa, voltando do culto. Deus restaurou aquele homem. Então esse texto que nós lemos, diz que Jacó, ele toma uma decisão, ele fala, olha Labão, por 20 anos eu tenho te servido, mas deixa-me pegar as minhas esposas, os meus filhos, todos os meus bens, e eu quero voltar para a minha terra. Eu quero fazer o caminho de volta para a minha casa, porque eu corri, eu lutei, eu fiz com a força do meu braço, e ele conquistou. Ele conquistou muitas coisas. Ele só não estava no centro da vontade de Deus. Ele estava vivendo na vontade permissiva do Senhor. E Deus era com ele, porque Deus o amava. O que ele não entendia é que ele não precisava fazer nada para ser amado. Deus o amava. Assim como o Senhor nos ama. E às vezes nós queremos fazer tantas coisas. Nós achamos porque jejuamos muito, o Senhor nos ama. Porque oramos muito, o Senhor nos ama. Porque lemos muito a Bíblia, o Senhor nos ama. Porque somos tão bonzinhos ou aparentamos ser, o Senhor nos ama. Queremos barganhar com o Senhor. Olha, Senhor, como eu sou bom. Olha, você vai dar a sua bênção para mim. Porque, olha, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara. Só que nós não precisamos de nada disso. Porque independente do que a gente faça, o amor de Deus, ele não muda. O Senhor entregou o seu Filho quando nós éramos inimigos dele. Deus nos amou quando nós éramos inimigos, diz a palavra. O Senhor nos amou. E quando a ficha de Jacó cai, ele se levanta e ele fala, eu vou voltar para minha terra. E ele sai de fininho. E Jacó é perseguido agora pelo seu sogro. Mas no meio do caminho, o Senhor fala com Labão. E ele faz as pazes com Jacó e abençoa Jacó. Mas chegou um momento, lá no texto onde nós lemos, em Gênesis 32. Vai lá um pouquinho. Diz aqui, naquela noite Jacó levantou-se, tomou sua família e fez atravessar o ribeiro e tudo o que ele possuía, e Jacó ficou sozinho. Ali era a hora de lidar com tudo aquilo que Jacó havia deixado para trás. Quero te falar uma coisa, amados. 2024 está aí às portas, glória a Deus por isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor, Ele tem derramado sobre nós um vinho novo, algo novo, uma porção nova da sua presença. O Senhor nos trouxe um dom profético que revela o coração de Deus. E se você ainda não foi ministrado, fale para o pastor, pastor, eu preciso ser ministrado, porque se você ainda não entendeu o coração de Deus, você precisa entender. Se nós não tivermos esse encontro aqui sozinhos, Jacó passou a sua família, então ele volta e ele fica sozinho. Significa que tudo aquilo que Jacó havia deixado de pendência para trás, era hora de enfrentar.
Era a hora de olhar nos olhos do Senhor. Era talvez a última oportunidade que Jacó tinha de fazer um concerto. Quando ele fugiu, ele estava sozinho. Agora Jacó estava voltando com as suas mulheres e os seus 11 filhos. Em meio a todo esse processo, sua esposa Raquel tinha uma dor, que era não ser mãe. E Deus abençoa o ventre dela e ela gera José. Uau, José. Então agora Jacó, ele estava com toda a sua família. E ele sabia que ele tinha levado a sua família para aquele lugar, o Val de Jaboque. Ali era um local aonde ele poderia morrer com toda a sua família. Mas ele toma a decisão de rasgar o seu coração, o que ele não fez lá atrás com seu pai. Ele tem a oportunidade. E lá atrás, quando seu pai pergunta, quem é você? O que ele diz? Esaú. Porque era assim que ele se via. Ele se via querendo ser o irmão. Ele não tinha uma identidade própria. E agora, quando ele está ali, que o anjo está diante dele, qual foi a pergunta que o anjo fez para ele? Qual foi a pergunta que o anjo faz para ele no versículo 27? O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Lá atrás ele tinha um pai cego, né? Que não podia ver. Agora ele estava diante de Deus, o Todo-Poderoso, que via o profundo do coração de Jacó, que sabia muito bem quem era Jacó. E a pergunta é, quem é você? Quem é você? E Jacó enche o peito de coragem, porque tem que ter coragem para dizer, eu sou Jacó. Ali ele estava dizendo, eu sou o ladrão, o mentiroso, o que roubou a bênção do meu irmão. Ali Jacó reconhece o seu estado. Ali ele reconhece tudo o que ele tinha feito. E ele diz, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. E ele sabia que era a última chance que ele tinha. Mais uma vez, Jacó luta com o anjo. O que Jacó queria? A bênção. Jacó queria a bênção. Eu não vou te deixar até, né? A bênção, como diz os mineiros. Eu quero a bênção. Amados, Deus tinha muito mais que isso. O que você quer? Primeiro, quem é você? O Senhor pergunta para nós hoje, quem é você? Quem é você no lugar onde está você e o Senhor? Não aqui, com essa carinha linda. Todo mundo aqui é lindo, né? Todo mundo é espiritual. Nós oramos em línguas, nós cantamos cânticos em línguas, nós abraçamos e beijamos os irmãos, amado, amada, querido, querida. Mas quem é você quando você sai daqui? Quem é você diante do seu computador? Quem é você quando está só você e a sua esposa? Quem é você como marido? Quem é você como esposa? Quem é você como filha? Quem é você como filho? Quem é você lá na sua intimidade quando ninguém te vê? Quem é você? E em meio à correria do nosso dia a dia, o Senhor ele tem nos chamado, sabe por quê? Não é aqui, amados. Uma vez por semana. Sim, esse é o lugar de comunhão onde o Senhor libera a sua bênção sobre nós. Precisamos viver em comunidade. É as flechas na aljava, né? É uma esbarrando na outra e o Senhor nos tratando. É a arca, é o cheirinho da arca, não é um cheirinho muito bom?
Porque aqui junta só gente boa, né? Só gente boa. É? Não. O Senhor não veio para os bons. O Senhor não veio para os curados. O Senhor veio para os perdidos, para os feridos, para os machucados, para os fedidos. Que por sinal somos nós. Amém? Os bons estão lá no mundo porque eles acham que não precisam do Senhor. São suficientes na sua força. E sabe o que essa correria tem feito conosco? Tem nos roubado do lugar secreto. Desse lugar onde só cabem dois. Você e o Pai. Você e o Espírito Santo. Você e Jesus, dois, porque os três são um. A correria tem nos roubado de lá. O Senhor diz, para e vem falar comigo. Você fala, Senhor, mas agora eu estou atrasado. Para, eu tenho uma direção para te dar. Ai, Senhor, agora eu tenho que correr. Eu tenho almoço, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas maratonamos série. Viramos noite vendo luta de MMA. Não perdemos uma festa. E vamos dançar na pista ainda com o DJ. Mas quando o Senhor nos chama, fugimos, sabe por quê? Porque lá só cabem dois. É só você e Deus, é só eu e Deus. E é ali que as nossas máscaras caem. É ali que o Senhor ficamos despidos diante dEle. E é ali que nós temos a oportunidade de reconhecer de fato quem somos. É ali, amados. Então não adianta você fazer campanha, não adianta você comer Bíblia, não adianta você jejuar 7 dias por semana. Se essa palavra que você lê não entrar no seu coração e não conduzir a sua vida. Não adianta você passar o dia orando em línguas, se quando você fala o português é para xingar sua esposa ou agredir os seus filhos. Não adianta nós ouvirmos a promessa, se o nosso coração de fato não crê que Deus é o Senhor que faz a promessa e Ele vai cumprir. Não importa as circunstâncias, nós não temos nada com o governo, nada com esse mundo. Não é o governo quem dita a nossa vida. Não é o mundo que diz quem somos. Não é o mundo que nos define, não são as nossas feridas que nos definem. Não é o conselho errado da sua mãe nem do seu pai. Não é a visão fechada da sua família. Não é as feridas que foram feitas em você que vai decidir, que vai definir quem você é. É o que diz a palavra acerca de você. E ela diz que você é filho. Ela diz que nós somos nação santa, povo separado, povo escolhido pelo Senhor. Jacó se via como um nada. Deus o viu no ventre da sua mãe como aquele de quem sairia as 12 tribos de Israel, de quem viria o Messias. Desde o início Deus viu Jacó como uma grande nação. Ele viu Jacó quando chamou Abraão. Quando ele diz, farei de ti uma grande nação. Jacó estava nesse pacote. Mas Jacó não conseguia se ver. Porque Jacó se via através do pai que o rejeitou. E talvez, amados, até hoje você não tenha conseguido ver e crer nas promessas, na cura, na libertação da sua vida, e numa vida diferente do que os seus pais tiveram, porque você ainda olha pela ótica das feridas que fizeram em você. Mas hoje é hora de voltar. Amém? É hora do Senhor trocar a nossa ótica. Ele deseja fazer isso. Ele deseja o efatá sobre a sua vida. Abra-se. Abra-se. Veja como eu vejo. Seja livre e se posicione com Cristo nas regiões celestiais. O Tom trouxe uma palavra que me despertou. Ele disse, nós estamos reinando. Ele leu em Salmos que o Senhor ri do inimigo.
Porque Ele reina acima do inimigo nas regiões celestiais. E nós reinamos com Ele em Cristo. De fato, será que temos reinado com Cristo, amados? Você tem reinado com Cristo? Ou você tem tentado se amoldar, se encaixar nesse mundo? E aí falamos, mas eu estou tão triste, porque nada que eu faço dá certo, porque parece que eu não sou daqui. Você não é daqui. Nós somos espirituais, tendo uma experiência na terra. Nós não somos daqui. Um dia Jesus virá nos buscar e vai nos levar para a nossa casa. Por isso você não tem que se encaixar nesse mundo, se amoldar naquela rodinha. Eles te jogam para fora, mas você quer dar um jeitinho de sentar na roda para rir das piadas indecentes. É a semana profética renovando a esperança, trazendo a esperança para 2024. Para aqueles que vão ouvir a voz do Senhor. Que não apenas vão crer, mas como foi ministrado ontem, vão se posicionar, vão se levantar, vão resolver as suas pendências. Qual é a sua pendência? O que fizeram com você que está vivo ainda? Qual é a sua dúvida acerca de quem você é? O Senhor está te chamando para ter um tete a tete com Ele. O Senhor está te chamando. É um Deus de amor. É um Deus de amor. É um Deus que tem nos buscado. A Bíblia diz que Jesus é nosso advogado. Mas um dia Ele será juiz. Hoje Ele é o nosso advogado. Ele nos chama, vem cá. Vem cá. Eu quero falar com você. Nós precisamos resolver essas pendências. Porque se você sair daqui com as suas pendências, vão ser palavras maravilhosas, mas vão ser só palavras. Que quando cair na terra do seu coração, duro e rachado, vai ser sufocada. Nós temos a decisão, Jacó decidiu. Ele disse, vai, porque eu tenho que voltar. Sozinho. E ali quando o anjo toca a coxa de Jacó, mexe nas suas articulações, tira o seu equilíbrio, tira, a sua capacidade de se manter de pé e leva Jacó para o chão. O Senhor quer fazer isso conosco. O Senhor quer tirar tudo aquilo que nós ainda que serve de muleta. Tudo aquilo que serve de muleta para você continuar sendo um coitado, uma coitada. Tendo essa visão de que você não é digno de receber. De que você não é digno de viver os seus melhores dias. Pode ser que a gente saia daqui mancando. Eita Jesus. Pode ser que você já seja um manco. Será? Eu já lutei muitas guerras com o Senhor. O Senhor não tem problemas em ouvir as nossas perguntas difíceis não, viu? Jesus nunca teve problemas com as prostitutas. Ele tinha problema com os fariseus. Jesus não tem problema nenhum em ouvir o seu desabafo, dizendo para ele, olha aqui, onde o Senhor estava quando fizeram aquilo comigo? Onde você estava quando a minha mãe me deu para outra família? Aonde você estava quando meu filho morreu? Aonde você estava quando meu pai me abandonou? Aonde você estava quando eu estava passando fome? Aonde você estava, Deus? Deus não tem problema, amados, em ouvir o nosso lamento, a nossa dor. Ele tem problema em lidar com o nosso coração duro diante dele.
Eu nunca ouvi uma palavra que falassem de Davi. Hoje nós vamos pregar sobre Davi, o adúltero. Hoje nós vamos pregar sobre Davi, o assassino. Eu nunca ouvi. A palavra que eu ouvi é hoje nós vamos pregar sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Que apesar de, quando Deus falava com ele, ele se rendia. O choro de Esaú não foi porque ele perdeu a bênção de Deus, uma bênção especial que Deus dá para os primogênitos. O problema dele é que ele estava perdendo a porção dobrada da herança. Deus rejeitou Esaú. Rejeitou. Mas Deus levou Jacó para uma nova oportunidade. Quando Caim mata o seu irmão, o problema de Caim não era com Abel, o problema de Caim era com Deus. Sabe por quê? Porque Deus rejeitou Caim. E na ira de Caim, ele mata Abel. Muitas das vezes o nosso problema não é com o nosso marido. Somos, às vezes, grossas, violentos com os filhos. O seu problema não é com o seu cônjuge. O seu problema não é com a sua igreja, nem com o seu pastor, e nem com os seus filhos. O seu problema é com Deus. É com Deus, porque você precisa reconhecer. Reconhecer. De que você tem feridas. E houve momentos que você se sentiu sim abandonado, sim rejeitado, sim. É com Deus. E Deus está aqui, amados. A boa notícia é que Deus está aqui. Deus está aqui para você. Eu acredito que Deus tem uma agenda, Ele agenda. Eu acredito, pastor. Sabe, Ele agenda o nosso deserto. Deus tem uma agenda. Eu creio que Ele agendou esse dia para mim e para você. Assim como Ele agendou aquele dia para Jacó. E Ele atraiu Jacó naquele lugar. E Jacó ali, quando ele fala, quando ele sai manco daquele lugar, ele diz: eu estive face a face com Deus, o Deus que preservou a minha vida. Ali ele reconheceu quem Deus era. Amados, não é da bênção de Deus só que nós precisamos, não. Nós precisamos é do coração do Senhor. Porque quando nós temos o coração do Senhor, o caminho do coração do Senhor, nós temos todas as coisas. Se você for ler Deuteronômio 28, as bênçãos ali, da obediência, de um coração que entende e que obedece. Você vai ler, leia. Todas as bênçãos, tudo que você fizer, tudo vai prosperar, tudo vai dar bom. E depois vem as maldições da desobediência, vai dar tudo ruim. E é a palavra de Deus. Não precisa ser evidente, não precisa de uma revelação, está escrito aqui. O que nós precisamos é ouvir a voz do Espírito Santo. E nos render ao Senhor. Chore, grite, esperneia, corra, arranca a roupa não. Faz alguma coisa, mas responda. Responda. O Senhor está aqui e Ele veio por sua causa. O Senhor quer mudar a sua história. Quando Jacó sai daquele lugar, ele tinha uma estratégia, um plano. Vai um tanto, depois vai mais outro tanto. E leva ofertas para o meu irmão e diga que o servo dele foi quem mandou. E quando Jacó encontra Esaú, a Bíblia diz que ele corre
com os braços abertos, o abraça e o beija. Sabe por quê? Porque a guerra dele não era com o irmão. A guerra dele ele tinha resolvido ali atrás, com Deus. Com Deus. E era assim. Ele sai daquele lugar para viver algo novo. Ele sai daquele lugar agora fazendo o caminho de volta. Cheio de esperança, de volta ao lugar prometido lá atrás. Que Deus prometeu para o seu avô Abraão. De volta. Sua visão, ele retomou a visão. O discernimento. Agora ele tinha uma identidade. Ele sabia quem ele era. E ele sabia que ele era amado pelo Pai. Amém, amados? Precisamos guardar o nosso coração. A palavra diz que é dele que procedem as saídas da vida. Com tudo que Davi fez, Deus não rejeitou Davi, mas Deus rejeitou Saul. Porque o coração de Saul se endureceu para o Senhor. Quando o nosso coração se endurece para a voz do Senhor, quando as feridas, elas endurecem o nosso coração a ponto de nós não ouvirmos mais a voz do Senhor, caminhamos para um caminho sem volta. E é caminho de morte. Embora essa palavra pareça dura, ela é uma palavra de amor. A Bíblia diz que Deus, ele exorta o filho que ama. E o Senhor, hoje Ele está nos chamando para perto, amém? Ele está dizendo, olha, eu te amo tanto, 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 que nós precisamos nos encontrar. Nós precisamos resolver tudo aquilo que você tem empurrado com a barriga, deixado para trás. Nós precisamos resolver, para que verdadeiramente a esperança, o renovo, o vinho novo que eu tenho derramado sobre vocês, ele possa durar todo o ano de 2024 e para o resto da nossa vida. De geração pós geração, que a bênção do Senhor, ela possa ser renovada sobre nós. Não rejeite a voz do Senhor nesta noite. Quero convidar a equipe de louvor. Gostaria que você se colocasse de pé. Se você puder. Que você fechasse os teus olhos. E se alguns dos ministros de louvor precisar ter esse momento com o Senhor, eu quero te encorajar a ter coragem de falar, pastora, eu não posso ministrar agora. Eu tenho um encontro. Eu preciso resolver algumas coisas com meu pai. Amém, amados? Se vocês precisam disso, sejam corajosos. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Um dia Jesus ele estava ministrando no templo. E ali havia um homem da mão ressequida. Jesus ministrava. E então Jesus ele diz àquele homem, mostra-me a tua mão. Nós procuramos sempre esconder de alguma forma as nossas deficiências. Ninguém quer expor a sua ferida e nem a sua dor. Mas Jesus ele não tem problema com a sua mão ressequida. Ele não tem problema nenhum em lidar com as suas feridas. Nenhum, amados. Foi para nós que Jesus veio, para os feridos, para os machucados. Paulo disse que um espinho foi colocado em sua carne e por 3 vezes ele orou e clamou, pedindo ao Senhor, Senhor, me livra disso.
Mas a resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É nas nossas fraquezas e não na nossa força.